Começa assim, ó. Quero dizer que não dispor de múltiplas opções de comida ou de bebida, estar submetido à grande fatalidade das condições climáticas, contar somente com a regularidade do próprio passo, tudo isso faz de pronto que a profusão da oferta de mercadorias, de transportes, de conexões e a multiplicação das facilidades de comunicar, de comprar, de circular, nos pareçam outras tantas formas de dependência. A inserção de uma vírgula logo após quero dizer prejudicaria a correção gramatical do período. Olha só, pessoal, primeiro ponto específico. Às vezes eu posso colocar vírgula antes do pronome relativo que. Então o que, quando for equivalente ao qual, ele é um pronome relativo, ok? E aí vocês sabem, com vírgula antes, ele inicia uma oração adjetiva explicativa. Sem vírgula antes do pronome relativo, ele inicia uma restritiva, que é a mudança de significado, né? Quando eu coloco uma vírgula. Mas esse que aqui está, não é pronome relativo. É conjunção integrante. Quero dizer isso. Primeiro tópico importante. Eles poderiam, para complicar, perguntar se eu posso colocar uma vírgula antes. Nem pensar. Muito menos, pessoal, depois. Quero dizer que não. Então, impossível colocar uma vírgula depois também. Então, de novo, esse que, ele é uma conjunção integrante. Já não aceitaria a vírgula antes. Então, imagina depois, né? Então, de fato, prejudicaria a correção gramatical do período. Item correto. Item correto. Depois, pessoal, número 2, está assim, ó. Destaca-se deste rol o tema da tributação internacional, fonte primordial de recursos do mais tradicional sujeito de direito internacional, o Estado. A correção gramatical e a coerência seriam preservados caso o sinal de 2 pontos fosse substituído por uma vírgula. Pessoal, o que nós temos aqui em o Estado? Nós temos aqui, observa só, um aposto. Um aposto que está explicando esse mais tradicional sujeito de direito internacional, o Estado. O aposto, quando está no final, então ele é um aposto no final da frase, tá? O aposto no final da frase pode ser marcado com vírgula, pode ser marcado, pessoal, com travessão, pode ser marcado entre parênteses e pode ser marcado, pessoal, por 2 pontos. Então, quando o teu aposto estiver no final, eu posso colocar vírgula, eu posso colocar travessão. Claro que parênteses, sempre que eu abrir eu tenho de fechar e eu posso colocar, pessoal, 2 pontos. Então, sim, posso colocar uma vírgula, item certo, tá bem? Aposto no final, cabem todas estas pontuações aqui. Questão número 3, observa. Vários elementos alteraram esse contexto, vírgula, provocando um aumento praticamente contínuo na longevidade. A inserção de uma vírgula imediatamente após o termo aumento, coloquei, prejudicaria a correção gramatical e o sentido original. O que acontece aqui? Ó? Vários elementos alteraram esse contexto, provocando um aumento, vírgula, praticamente contínuo. Não tem como, né? Porque o praticamente é um adjunto adverbial. O adjunto adverbial, até 2 palavras, o uso de vírgula é opcional. Só que quando ele estiver no meio, ou eu coloco entre vírgulas, pessoal, ou eu não coloco nada, provocando um aumento contínuo da longevidade, provocando um aumento, praticamente, contínuo da longevidade. Então, aqui, jamais eu poderia colocar, pessoal, uma vírgula. Isso aí é impossível quando o adjunto adverbial estiver intercalado. Portanto, sim, prejudicaria a correção gramatical. Não falo nem do sentido, mas a correção gramatical com certeza. Item
correto. Depois, pessoal, número 4, observa. Mesmo sem alcançar esse recorde, vírgula, as populações dos países industrializados podem esperar viver atualmente ao menos 80 anos. A correção gramatical seria prejudicada caso fosse suprimida a vírgula empregada logo após a palavra recorde. Mesmo sem alcançar esse recorde, pessoal, é uma oração subordinada adverbial. Quando a oração subordinada adverbial estiver antes da principal, a vírgula é obrigatória. Lembra? Na ordem, oração subordinada adverbial, oração principal, a vírgula é obrigatória. Ela está deslocada, a vírgula é obrigatória, mesmo que seja uma reduzida, né? Sem alcançar, mesmo que sem se alcance esse recorde. Então, é uma oração subordinada adverbial, ela é concessiva, lembra? A vírgula é obrigatória. Muito bem. Pessoal, dúvidas da número 1 a número 4. Então, só para finalizar aqui, prejudicaria. Prejudicaria. Dúvidas da 1 a 4. Observa comigo número 5. Considere o trecho a seguir. Daí a pergunta é, no que se refere à pontuação, estaria mantida a correção gramatical do primeiro parágrafo do texto, caso fosse inserido um travessão no lugar da vírgula que segue a palavra problema, tá? Omitida a vírgula que sucede a palavra assinatura, omitida a vírgula que sucede a palavra pois, inserida uma vírgula após a palavra estado, omitida a vírgula que sucede a palavra e. Então, eu quero, pessoal, aquela que estaria mantida a correção gramatical do primeiro parágrafo. Em 13 de maio de 1988, o Estado brasileiro aboliu oficialmente a escravidão clássica, com a assinatura pela Princesa Isabel da Lei Áurea. Entretanto, tal ato estatal não significou sua extinção no mundo dos fatos, pois, apesar da proibição da possibilidade jurídica de se exercer o direito de propriedade sobre uma pessoa humana, o Estado deixou de implementar reformas sociais, principalmente fundiárias e de inclusão social, que viabilizassem a reconstrução do país e, assim, a superação do problema, especialmente ou da reinserção da mão de obra outrora escrava no mercado de trabalho livre e assalariado. Pessoal, então, começa assim, inserido um travessão no lugar da vírgula que segue a palavra problema, no segundo período. Então, no segundo período, nós temos, pessoal, cadê? Vamos localizar aqui a palavra problema, tá aqui, Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho que pegar o contexto. Tem que pegar, o contexto é enorme, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer o contrário, eu vou fazendo as demais aqui, o primeiro período, tá? Porque daí nós chegaremos naturalmente aqui à letra A. Letra B, omitida a vírgula que sucede a palavra assinatura primeiro período. Aqui no primeiro período, pessoal, existe a vírgula de assinatura que está marcando a intercalação com a assinatura. Observa, o Estado brasileiro aboliu oficialmente a escravidão clássica com a assinatura pela Princesa Isabel. Então, com a assinatura é o adjunto adverbial. Não posso tirar apenas uma vírgula. Aí ficaria o adjunto adverbial, pessoal, que a gente fala, né? Capenga, tá bem? Além disso, observa só, também é uma intercalação pela Princesa Isabel. Também é uma intercalação. Se a gente pegar, seria com a assinatura da Lei Áurea. Também ficaria errado. Então ficaria errado pelos dois vieses, né?
Então, aqui, errada. Eu tenho duas intercalações, uma no lado da outra. Intercalação, intercalação. Ou seria com a assinatura da Lei Áurea. Depois, omitida a vírgula que sucede a palavra pois. A vírgula que sucede a palavra pois é uma intercalação também, pessoal, do apesar, né? Observa só, apesar da proibição da possibilidade jurídica de se exercer o direito de propriedade sobre uma pessoa humana. Então, o normal seria o seguinte: entretanto, tal ato estatal não significou sua extinção no mundo dos fatos, pois o Estado deixou de implementar reformas sociais. Isso aqui tudo é uma intercalação concessiva, apesar da proibição, tal. Eu tenho de colocar entre vírgulas a intercalação. Então, errada também. Inserida a letra D, uma vírgula após a palavra Estado. Aqui nem vamos comentar, né? O Estado, vírgula, deixou. É o erro mais grave. Eu estaria colocando uma vírgula entre o meu sujeito e o meu verbo. Então, aqui é um erro de pontuação grave. Omitida a vírgula que sucede a palavra e, segundo período, e assim. O assim está intercalado, pessoal. De novo, aqui, ó, eu tenho de colocar obrigatoriamente a vírgula, senão o assim ficaria capenga, né? Ficaria com uma vírgula só. Está intercalado entre vírgulas. E aí voltamos à letra A, inserido um travessão no lugar da vírgula após problema. Então, vamos lá. O Estado deixou de implementar reformas sociais, principalmente fundiárias e de inclusão social, que viabilizassem a reconstrução do país e, assim, a superação do problema, especialmente o da reinserção da mão de obra outrora escrava no mercado de trabalho. Se vocês notarem bem, isso aqui tudo é um aposto. Que problema é esse? Em especial, o problema da reinserção. Se é um aposto no final, está explicando, pessoal, que problema que é esse, de forma bem específica, é aposto, está no final. O que a gente acabou de ver? Se o aposto está no final, vale a vírgula, vale o travessão, parênteses ou dois pontos. Por isso, pessoal, que é a letra A. A questão é muito mais extensa, porque a gente tem de ler ponto a ponto, ela demora, mas no final fez a mesma pergunta. Essa questão gira em torno de duas coisas, tá? Primeiro, das intercalações. Intercalações entre vírgulas, ponto. É isso, é entre vírgulas, né? Intercalações. E segundo, o aposto no final novamente. Questão número 6, pessoal, olha só. A palavra faz parte do alto valiriano, uma língua muito presente no decorrer da trama dos Targaryen, e que apareceu de novo em House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones. O trecho uma língua, House of the Dragon, está entre vírgulas porque funciona como aposto explicativo do termo alto valiriano. Vamos lá, vamos ver. A palavra faz parte do alto valiriano. Aí vem uma língua muito presente no decorrer da trama dos Targaryen e que apareceu de novo em House of Dragon. Pessoal, é aposto. Aposto, aqui é um aposto, mas nota que depois vem outro aposto. Spin-off de Game of Thrones também é aposto. Aposto do aposto, senhor? Aposto de House of Dragon. Então, vamos ver. O trecho uma tal está entre vírgulas porque funciona como... É verdade, é um aposto, só que depois eu tenho um outro aposto, tá? Mas o que eles falaram está correto, pessoal. Só existe ali o aposto do aposto, o aposto do aposto. Sete. No alto valiriano, idioma do mundo de Gote, diferentemente do português, há 4 gêneros gramaticais
divididos entre lunares, solares, terrestres ou aquáticos. Nomes que se referem a humanos são geralmente lunares. Profissões e partes do corpo, solares. Alimentos e plantas são terrestres e os líquidos são aquáticos. A correção gramatical e os sentidos originais seriam preservados caso a vírgula empregada logo após o vocábulo corpo fosse suprimida. Olha só, vamos pegar aqui o vocábulo corpo, pessoal. Tá aqui, ó. O que acontece aqui? Por que existe essa vírgula? Se vocês pegarem uma omissão, nomes que se referem a humanos são geralmente lunares. Profissões e partes do corpo são solares. Então, aqui houve a omissão do verbo. No momento que eu omito o verbo, eu marco com a vírgula. E esta vírgula para o Sebrasp, pessoal, não pode ser retirada. Tá bem? Então, aqui, ó, a correção e os sentidos originais seriam preservados? Errado. Eu não preservo a correção. Ali estou marcando a omissão da vírgula. A omissão do verbo. Aqui seria são. E para o Sebrasp, que é muito particular, eu tenho de colocar, pessoal, a vírgula. Item errado. Eu já vi uma vez a Fundação Carlos Chagas aceitar essa omissão e dar como correta, né? Nunca vi outras bancas, mas eu já vi a FCC falando que essa vírgula não seria obrigatória. Olha como que viagem, né? Como muda assim de banca a banca. Depois, 8. Em, mas, vírgula, ele continua, vírgula, não a admitiram. E a história conta que foi porque era mulher. Aqui mais uma confusão, mas daí vocês vão consolidar, tá? Mas isso não é oficial, você sabe. Ela ficou muito desapontada. A correção gramatical seria preservada caso se retirasse a vírgula que aparece no trecho não a admitiram. E a história conta que foi porque era mulher. Aqui, bom, vamos lá. Eu não vou entrar em mérito, pessoal, de gramáticas, porque a banca entende de uma forma que a gente não encontra. Olha, quase todas as gramáticas dizem assim, pessoal, vírgula antes do e com sujeitos diferentes. E eu não vejo as gramáticas aqui dizerem que esta vírgula é facultativa. Mas assim, embora eu não veja isso, as bancas têm um ponto de vista, as bancas se repetem. Então, a gente vai ter que seguir aqui a banca do Sebrasp, a forma que eles encaram. Para o Sebrasp, mesmo com sujeitos diferentes, eles acreditam que a vírgula é opcional. Então é assim, eu não vou discutir, eu não vou falar, existem as gramáticas aqui que não falam isso, uma ou outra fala, mas é o entendimento, tá? Então, a gente vai falar que a vírgula é opcional, mesmo com sujeitos diferentes. O que nós temos aqui, ó? Mas ele continua, não a admitiram. Beleza. Não a admitiram é um sujeito, pessoal, que está pelo contexto lá, né? Eles. E a história conta. Quem é que conta? O sujeito aqui pode ser indeterminado, mas aqui veio de uma prova, né? A gente sabia pelo contexto quem eram eles. É um sujeito. E a história conta. Quem é que conta? A história. Sujeitos diferentes. Como são sujeitos diferentes, pessoal, para o Sebrasp, a gente vai ter que falar que é opcional. Então, para eles, pessoal, não vou discutir, a gente só vai marcar que é opcional. Eu nem concordo, mas é assim a acepção. Dúvidas? Até 8, pessoal. Dúvidas? Eu não concordo, mas vamos lá. Tudo bem, Bianca, agora leva assim, ó. Leva desta forma. Sujeitos diferentes para o Sebrasp será opcional.
E não é só o Sebrasp hoje em dia, tá? Também assim o é, pessoal, para... Como é que é? É a Fundação Getúlio Vargas, né? Fundação Getúlio Vargas. Então agora a gente consolida como eu também erraria. Ponto. Pegando os ensinamentos gramaticais, também erraria. Porque, inclusive eu abri depois as gramáticas, né? Os gramáticos só falam assim, olha, vírgula antes do E, sujeitos diferentes. Ninguém diz, olha, essa vírgula é opcional, como falam do adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial até duas palavras, opcional. Ok. Mas essa aqui é o entendimento do Sebrasp. Então vocês vão notar aqui, pessoal, haverá umas 3 ou 4 questões assim. Tá? Então é o entendimento deles, embora eu não concorde também.